Vem cá, Leonor. Vem cá orar, agradecendo a Deus por todos os benefícios que o Senhor fez por nós. Depois vamos compartilhar um pouquinho da palavra, antes de intercedermos. Muito obrigada, Senhor nosso Deus, pela oportunidade que temos de nos reunir na Tua casa. E eu quero sempre Te louvar pela liberdade que temos, Senhor. Conhecendo tantas dificuldades que existem no mundo, tantas questões relativas à Sua igreja, nós temos as nossas portas abertas e é por conta da Tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, a vida de cada irmão, cada família aqui representada, cada um que veio, Senhor, por amor a Ti, por compromisso com a Tua causa, cada um de nós, Senhor, que vem agradecido por participar desse tempo de comunhão. Recebe, Senhor, o nosso louvor na Tua presença, nos aceite, Senhor, sonda o nosso interior e busca em nós, Senhor, aquilo que não Te agrada para corrigirmos e para sermos dignos diante de Ti. Oramos agradecidos porque o Senhor manifestou a Tua mão poderosa nas vidas de tantos irmãos que deram testemunho. E, Senhor, por esse tempo de gratidão, seja louvado o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós compartilhamos um texto bíblico, geralmente culto de oração, é interessante nós ligarmos o texto às nossas próprias inquietações e aos motivos que colocamos diante do Senhor. Eu sempre entendo que a oração não é apenas uma falação. A oração é uma comunhão com o Pai, né? Eu sei que é difícil a gente conseguir entrar nessa dimensão, não é tão simples assim, mas a oração, ela deveria ser um negócio mais ou menos assim: eu falo, mas eu deixo o outro falar. Você já viu aquelas pessoas que falam, e você não consegue nem entrar, porque elas estão falando o tempo todo, sai de uma linha de raciocínio, vai para outra, e você não consegue falar, e muitas vezes Deus se sente assim, Deus quer falar, mas a gente não para de falar. E a oração, ela deveria ser um momento de um diálogo, onde nós falássemos pouco, mas ouvíssemos muito. Então seria um momento sentado na presença de Deus, onde nós pudéssemos assim dizer: Deus, o Senhor conhece meu coração, não preciso nem dizer. É como se eu estivesse conversando com meu pai e dissesse assim: Pai, o Senhor sabe o que eu estou passando, tal. Não preciso lhe contar, o Senhor tem acompanhado minha vida, mas qual a sua opinião sobre isso? Bom, a partir do momento que eu peço opinião, eu preciso de menos fala e mais ouvido. Agora, o ouvir é um exercício muito grande para nós, porque nós temos a necessidade de falar, né? E o falar faz parte. Então eu queria que a mensagem dessa noite servisse como a fala de Deus para responder alguns anseios, algumas perguntas suas, e aí depois você fala em oração, talvez até dizendo assim: Deus, olha, aquilo que eu ouvi na mensagem, o Senhor acabou de me responder o que eu queria. Então a minha oração de ontem foi respondida hoje, ou de 2 anos atrás, e eu quero falar mais um pouquinho. Então é uma dinâmica. A oração é uma dinâmica de relacionamento com o Pai, não é apenas uma fala nossa. E é por isso que eu quero ler com você Filipenses 1:6 e pensar sobre algumas certezas que fortalecem a nossa caminhada enquanto crente. O texto que eu vou ler, ele vem dentro de uma oração de Paulo. Me dá, Eduardo, um retorno aqui, porque eu estou só ouvindo lá e a tendência é eu forçar, eu queria forçar pouco. Irmãos, Filipenses, tá bom, tá ótimo. Filipenses 1, de 3 a 11, nós temos uma oração que o apóstolo Paulo fez e ficou registrada na carta aos Filipenses, quando o apóstolo dá graças a Deus todas as vezes que ele lembra daquela igreja. E no contexto da oração, ele fala da sua gratidão, porque a igreja era uma igreja que cooperava não com Paulo. Eu acho que isso é importante a gente
lê na oração, a igreja cooperava com o evangelho. Que às vezes você diz assim, eu não vou cooperar com isso, não vou cooperar com aquilo, mas nós precisaríamos entrar na dinâmica do reino de Deus, como vocês têm ouvido tanto esses dias, e o pastor vem falando, e outros pregadores também, de entender a dinâmica de Deus nos colocando dentro de um reino, não dentro de uma igreja. Porque quando você olha para a sua vida, partindo da dinâmica da igreja, você tem uma percepção, até cultural, porque a igreja forma cultura. Mas quando você olha a sua vida partindo da dinâmica do reino de Deus, as coisas se ampliam, porque o reino entra na dimensão da eternidade. Você consegue fazer uma leitura melhor da sua realidade, consegue entender alguns porquês, consegue entender algumas coisas e consegue perceber algumas dinâmicas de chamados espirituais, porque o seu chamado não é para a igreja, o seu chamado é para o reino. Se Deus te deu um dom espiritual, não é para a igreja, é para o reino. Se Deus te deu um talento, não é para a igreja, é para o reino. Se Deus te deu uma vocação, não é para a igreja, é para o reino. Nós somos cidadãos do reino, como diz a própria palavra de Deus, e na dinâmica do reino nós nos encontramos inseridos, e Paulo diz, olha, eu agradeço a Deus porque vocês cooperam com o evangelho de Cristo. E nesse contexto ele diz assim, eu tenho uma certeza, e eu queria falar sobre certezas e fazer uma pergunta para você, quais são as suas certezas? Porque nós vivemos em um mundo de incertezas, nem tudo é muito certo. A nossa cultura relativista, nem tudo é absoluto. Então nós não temos certezas. A sociedade de hoje é a sociedade das incertezas. Você tem certeza? Não tem. Você não tem mais certeza de nada. Mas Paulo fala aqui de uma certeza que ele tinha. Ele diz assim, eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Leia esse texto para você. Quando você lê esse texto para você, você entra numa dimensão do pensamento do apóstolo, quando ele diz assim, olha, eu tenho uma certeza, é de que aquele que em vós começou a boa obra. Que boa obra é essa? Alguns estudiosos dizem que essa boa obra seria o costume que aquela igreja tinha de cooperar financeiramente para o sustento de Paulo e para a obra que ele fazia. Mas o raciocínio mais acertado, vamos assim dizer, seria de que Paulo está falando da obra da salvação que começou lá atrás, na experiência de Paulo, quando o Espírito Santo mandou ele passar a Macedônia, e ele chegar até Filipos, e ele encontra ali uma vendedora de púrpura, chamada Lídia, e ali ele prega o evangelho a ela se converte, seus familiares se convertem, e o evangelho chega a Filipos através da família daquela mulher. Então, quando Paulo diz, eu tenho uma certeza de que aquele que lá atrás, há um tempo atrás, começou uma obra na vida de vocês, talvez aqui nós poderíamos estimar aproximadamente 12, 13, 15 anos atrás, que seja, quando já ele começa a escrever a carta às igrejas, e ele diz assim, aquele que começou a obra lá na vida de vocês, ele vai completar. Então, Paulo lança o olhar daqueles crentes para trás, para depois lançar o olhar deles para frente, e dizer o seguinte, olha, vocês precisam se olhar partindo de uma origem, e eu tenho uma certeza de que aquele que começou a obra da salvação, ele vai aperfeiçoar. Para nós batistas, é muito forte esse texto, porque ele fala de uma certeza, de que salvação, uma vez começada, ela é terminada, porque Deus não vai deixar um processo de salvação pelo caminho. Então nós temos essa compreensão de que aquele que pegou e iniciou a obra na vida daqueles crentes, ele levaria essa obra a bom termo. Eu queria perguntar para você uma coisa. Você já percebeu, ou fazer aqui uma afirmação, você já percebeu como nós temos a tendência natural de olhar a vida partindo das experiências de hoje, desse tempo? As experiências de 2011, as experiências de janeiro de 2012, e nós fazemos uma leitura da vida muito em cima dessas coisas que estão acontecendo agora.
Mas Paulo diz, olha, antes de vocês terem um olhar somente para o agora, tenham um olhar para o passado, para a origem da obra, o início da obra de Deus no coração de vocês. Aí nós encontramos algumas pessoas que no passado tiveram uma experiência de salvação, saíram pelos caminhos da vida, foram navegando pela história da vida, se afastaram de Deus, mas lá atrás teve o início de uma obra de salvação que Deus não abriu mão. Então diz Paulo assim, olha, eu tenho uma certeza, e essa certeza, ela precisa ficar no coração de vocês. Mas eu quero aqui apontar que esse texto nos leva a 3 certezas que precisamos ter para fortalecer a nossa caminhada de fé, de esperança, de oração no Senhor. A primeira certeza é a certeza de que a nossa vida não está entregue ao acaso ou à aleatoriedade. A nossa vida não está entregue à sorte. A nossa vida não está entregue aos movimentos da própria história. Nossa vida não está entregue às nossas reminiscências. A nossa vida não está entregue à nossa aculturação. A nossa vida não está entregue às coisas que aconteceram e estamos agora determinados a sermos assim porque o passado foi assim. A ciência diz isso, mas o que Deus coloca para nós é diferente quando Ele diz lá em Jeremias, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. E interessante, irmãos, quando Deus fala em planos, Ele não fala em planos e futuro, fazendo sempre uma leitura do que passou. Olha, vocês foram rebeldes no Egito. Agora, porque vocês foram rebeldes no Egito, vocês vão pagar no deserto. A história nunca foi essa. Era sempre diferente. Eu estou levando vocês a um caminho melhor. Interessante que a história de Deus é sempre uma história de olhar para frente, nunca para trás. Quando nós olhamos para frente, nós vamos percebendo algumas coisas que Deus vai fazendo. E a nossa vida, ela não está entregue a estas coisas soltas da existência, porque Deus não vai pegando a nossa história pelo caminho e tentando desta coxa, desses retalhos construir uma coxa. Deus não faz isso. Deus vai agora pegar um pedaço da gente aqui, um pedaço da gente ali, um pedaço da gente ali, vai costurar com a linha de Jesus Cristo e vai fazer uma coxa bonita. Ele não faz isso. Tudo acaba fazendo sentido na nossa história, e Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele está dizendo exatamente isso. A nossa história está debaixo de um conteúdo escrito por Deus, que, como disse o salmista, está escrito os nossos dias estão escritos no livro da vida. Agora, irmãos, ler salmos e ler a ciência contemporânea são duas coisas contraditórias. Porque quando o salmista diz, olha, Deus escreveu os dias de vocês, ele está dizendo, a partir do seu momento de nascimento, Deus ele acompanha o processo. E a partir da salvação, que é onde ele diz aqui da boa obra, ele começa a reconstruir a nossa história na presença dele. Então, a primeira certeza é de que as coisas que nos têm acontecido, como disse Paulo, não são coisas que nos aconteceram por acaso, mas são coisas que fazem parte do processo de Deus em nós. Segunda certeza, que pode ajudar muito na nossa oração. A primeira certeza, irmãos, quando nós formos orar, é saber o seguinte: Deus, eu acho que o Senhor ficou um pouco equivocado, ou o Senhor se perdeu um pouco com esses anjos que tem aí em cima, esqueceu de mim, e eu acabei entrando numa situação complicada, e batendo carro, e um acidente na minha vida, a minha vida desmoronou. Não é isso. Deus nunca é pego de surpresa. Einstein dizia que Deus não joga dados. Eu vou tentar na sorte. Eu vou esperar para ver se o nosso amigo aí, a nossa irmã querida aí, ela consegue jogar acertar uma tacada, para ver se eu posso consertar as coisas. Não. Deus ele tem tudo dentro de um processo. Então é uma certeza que nós temos que ter quando vamos orar. Segunda certeza que nós precisamos ter é a certeza de que estamos em um constante processo de aperfeiçoamento. Paulo diz assim: eu estou certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará. Ele vai aperfeiçoar o quê? A obra que ele começou.
Primeira coisa, preciso saber se ele começou uma obra de salvação na minha vida. Eu preciso saber se Deus começou uma obra de salvação na minha vida. Porque se ele começou uma obra de salvação na minha vida, e eu tenho convicção de salvação, eu tenho a certeza de que ele vai aperfeiçoar. 2 textos que eu quero ler com você. 2 Coríntios 13, versículo 9. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 13, 9, se eu não errei no registro. O apóstolo Paulo demonstra essa preocupação quando ele, escrevendo também aos Coríntios, ele fala sobre a preocupação do aperfeiçoamento. Então ele diz assim: pois nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós sois fortes. E isto é o que rogamos, a saber, o vosso aperfeiçoamento. Então, eu oro pelo vosso aperfeiçoamento, diz Paulo. Eu não oro pelo vosso sucesso. Eu não oro pela isenção da dor. Eu oro pelo aperfeiçoamento. Deus usa as coisas da vida para o aperfeiçoamento. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Eu já vou fazer uma pergunta para você. Hebreus 6, 1. O escritor diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha só, irmãos, eu acho que existem muitos crentes e muitas igrejas que seguem a Cristo, mas estão nos rudimentos. Entendeu? Ele diz assim, ó: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então não é só a salvação que me dá uma consciência de que Deus existe, de que Cristo é Salvador, mas eu deixo os rudimentos e eu me lanço à perfeição. E a expressão do texto quando ele nos leva à necessidade de prosseguirmos. Aí eu pergunto a você: que negócio é esse de perfeição? O que é ser perfeito, irmãos? Quem aqui na terra chegará a ser perfeito? Eu quero deixar essa minhoquinha na sua cabeça. Eu preciso deixar essa minhoquinha na sua cabeça, porque domingo eu vou trabalhar um pouquinho aí. Que negócio é esse ser perfeito? Quem aqui pode dizer que é perfeito? Você pode falar assim: eu sou um homem paciente, mas eu tenho dificuldade às vezes de crer. Você pode ser perfeito em algumas coisas e imperfeito em outras. Então você não é perfeito, não existe perfeição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, se não me engano, ele diz assim: olha, o meu desejo é que nós sejamos perfeitos como Deus. E a palavra não é perfeito, a palavra no grego é maduro. Então a ideia que a Bíblia quer passar para nós não é que Deus quer que cheguemos aqui na terra a um nível de perfeição. Tanto que qual é o modelo que ele fala de perfeição? É Cristo. Escrevendo aos Efésios, ele diz: olha, até que todos cheguemos à estatura de Cristo. E Cristo, quando estava aqui, ele sofria as imperfeições da carne. Com exceção do pecado, ele sofria as inseguranças. Ah não, mas ser perfeito é não mais ser inseguro. Cristo sofria das suas inseguranças, as suas inseguranças que no seu momento de medo, ele falou com o Pai, ele sofria dos seus momentos, dos seus rompantes, quando ele vai no templo e rebenta tudo, as questões da humanidade, Jesus viveu todas elas, com exceção do pecado. E a perfeição estava na sua divindade. Quando nós pensamos em perfeição, nós temos que pensar que Deus está colocando para nós um modelo que é Cristo. E quando nós pensamos em modelo que é Cristo, meus irmãos, aí nós vamos ter que lidar com algumas definições nossas, o que é parecer com Jesus. E Paulo diz: olha, esse processo, se você se converteu, entregou sua vida a Jesus, não espere que você seja parecido com Jesus daqui a um ano.
Não espere. Se sinta num processo. Se sinta num trabalhar de Deus. Porque quando você... Ouça bem isso que eu vou dizer. Quando você se sente dentro de um processo, tudo que vai acontecendo no caminho, você agrega ao processo. Agora, se você diz, eu estou pronto, eu já sou meio Cristo aqui na terra, eu já pareço com Jesus, você não precisa agregar as coisas. E aí, quando uma coisa sai errada, você não consegue entender. Mas quando você se entende e se encontra em um processo de aperfeiçoamento, quando Deus está lapidando você, está mudando você, está transformando você, as coisas vão se agregando como ferramentas do trabalhar de Deus na sua história, para o seu amadurecimento e para a sua mudança, para que você pareça como Cristo, para que você pense como Cristo, como diz Paulo, para que você tenha a mente de Cristo. Isso é fácil, irmãos, isso não é ir para a igreja, fazer uma oração, receber uma oração, dar um dízimo, cantar um cântico, isso é fácil. Até um incrédulo faz isso. Tem incrédulos que são mais fervorosos do que a gente. Mas, irmãos, entrar nessa dinâmica da compreensão de que apesar das coisas que nos acontecem, se lá atrás Deus começou uma obra, neste processo Ele vai nos levar a aparecer com Jesus, nem que seja no nosso último momento e na nossa história. É entender isso. Se você está num processo, você não está pronto. Se você não está pronto, se você não está pronta, todas as coisas vão contribuir para o aprontar. E aí você, na hora da oração, você vai dizer assim, Deus, muito bem, hoje eu ia pedir para que o Senhor tirasse do meu sapato aquele espinho, mas não, eu vou mudar minha oração. Senhor, peraí, já que de repente o Senhor pode não tirar o espinho, eu queria fazer uma pergunta, o que eu posso fazer com esse espinho para melhorar a minha própria vida? Quando Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele, o que Deus falou assim? Não, Paulo, muito útil, sabe por quê? Porque você vai aprender a depender da minha graça, porque a minha graça te basta. Porque o espinho vai te deixar fraco, mas na sua fraqueza eu vou ser a sua fortaleza. A nossa leitura muda, meus irmãos. A nossa oração para de ser mais exigente. A gente olha para Deus e diz assim, Deus, se eu fosse o Senhor... Você já falou isso para Deus? Deixa eu abrir o coraçãozinho de pastor para vocês aqui. Você já falou para Deus assim, Deus, se eu fosse o Senhor? Você já falou? Eu já falei. Se eu fosse o Senhor, eu mudava logo isso. Porque olha aí, resolver tanta coisa. Mas como nós não somos o Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Porque Ele sabe, irmãos, Ele sabe que o nosso processo de parecer com Jesus é um processo muito longo, muito demorado. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia e olhar para a Bíblia assim. Deus, ele nos adota, nos pega, nos faz nascer de novo, e no nosso processo de crescimento, Ele não fica com o dedão em cima da gente e fala assim, ô meu filho, cresce logo, vai, amadurece logo, vai, vamos menino. Ele não faz isso, mas Ele vai nos acompanhando, e de situação em situação, Ele vai nos moldando a sua imagem e a sua semelhança. E por último, a última certeza que deve nos acompanhar é a certeza de que Deus não desiste das obras que Ele começa. Isso tem que ficar claro no nosso coração. Se Deus começou uma obra na nossa vida, Ele não vai desistir. Por isso que eu, particularmente, na minha teologia, não entra na minha teologia a perda de salvação. Não entra na minha teologia. Pode entrar na teologia de outras pessoas, na minha teologia não entra. Na minha teologia, a salvação é algo que Deus nos chama à salvação, e Ele já nos santifica, Ele nos elege, Ele nos escolhe, nos predestina, não no sentido que você possa pensar de predestinação, de eleição, mas conforme diz Paulo aos Romanos, Ele nos traz para perto dEle, nos amadurece e nos glorifica, como diz o texto de Paulo. Ele não joga pelo caminho. Ah, pastor, aí lá vem aquele monte de história que vocês conhecem. Ah, pastor, mas eu conheci uma pessoa que era fiel na igreja, era zelosa na igreja, e abandonou a igreja, perdeu a salvação. Ninguém pode questionar a salvação. Você não sabe, você não entende. As coisas espirituais não são para serem discernidas
pela ata da igreja, pela assembleia da igreja. A gente não consegue entrar na dimensão de Deus, porque diz a Bíblia que aquele em quem ele começou, ele vai aperfeiçoar. Se ele começou a obra de salvação, ele vai completar. E aí, meus irmãos, tudo que acontece na vida do sujeito é usado por Deus para aperfeiçoar o sujeito. Tudo que acontece. E aí, as coisas que acontecem na sua vida são diferentes das coisas que acontecem na minha vida. As coisas que acontecem na vida do Vertelo são diferentes das coisas que acontecem na vida do Eric aqui, Atanásio. Das coisas que acontecem na vida, aconteceram, hoje com 82 anos, 82, Maviel, aconteceram na vida do Maviel, são diferentes das coisas que acontecem na vida do Paulo, ou aconteceram na vida do Paulo, mas Deus vai usando cada situação para nos colocar do jeito que Ele quer. Não é do jeito que a igreja quer. Não é do jeito que o papai quer. Não é do jeito que a mamãe quer. Não é do jeito que o pastor quer. É do jeito que Ele quer. E Ele usa o que Ele quer. Quando Ele quer. Da maneira que quer. Do jeito que quer. Para nos colocar do jeito que Ele quer. Mas Ele não desiste da nossa vida. Pastor, mas quantas coisas aconteceram? Mas Ele diz, aquele que Ele começou, em quem Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Isso deve servir, meus irmãos, como certezas que fortalecem a nossa vida. Deus não desistiu de Noé. Deus não desistiu de Jacó. Deus não desistiu de Davi. Deus não desistiu de Pedro. E Deus não desiste de você. Isso é importante a gente saber. Deus não desiste do sonho do coração dele, quando ele olhou para cada um de nós, independentemente de. Ele sabe quem são seus filhos e ele quer trabalhar cada vez mais na vida dos seus filhos. Eu recebi um e-mail, e nesse e-mail alguém dizia de alguém que em meio a um momento de crise muito grande, estava perguntando a Deus, onde está o oleiro? Irmãos, isso é fácil e necessário perguntar. Onde é que o Senhor está, Deus? É necessário perguntar. Mas Deus continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. A Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. É crer na Bíblia. Deus não mudou. Mas Senhor, o prédio caiu. Mas Deus diz, mas eu não caí. Mas Senhor, tudo desmoronou. Mas eu não desmoronei. Mas Senhor, a enfermidade tomou o corpo todo. Mas eu não estou enfermo. Eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não mudei em nada. E é porque ele não muda, é que ele pega o trabalhar dele e começa aqui. Irmãos, você já viu uma máquina que faz produto em série? Apesar que Deus não faz crentes em série, né? Mas pega uma máquina, você coloca lá na ponta da máquina, e ela começa aqui o negócio e vai, e chega lá na frente, sai a peça. Sai uma pecinha errada no caminho, eles tiram aqui, mas a máquina continua. Sai aquela pecinha que deu errado, mas a máquina continua. Alguma coisa sai errada de uma peça ou noutra, mas a máquina continua. O nosso Deus, ele continua o seu processo de trabalhar em nós até o dia de Cristo. E eu quero terminar com essa frase, até o dia de Cristo. Não é até 2012, 2013, nós damos prazo para Deus. Senhor, o negócio é o seguinte, 2012 é o ano da vitória. Crente gosta desse negócio, né? Crente gosta desse negócio. 2012 é o ano da vitória. Irmãos, o ano da vitória é o ano que a gente se converteu. O ano da vitória está lá atrás, não está lá na frente, não. Porque quando nós nos convertemos, nós fomos revestidos de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O ano da vitória do crente está lá atrás, não está lá na frente. Nós não vamos ser vitoriosos. Diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. A nossa vitória não vai acontecer, ela já aconteceu no passado. A nossa vitória está lá atrás, nós conquistamos. E diz Paulo, nós andamos vitoriosamente, triunfantemente em Cristo Jesus. Agora esse negócio, saiu uma coisa errada, estamos derrotados. Irmãos, a nossa vitória já aconteceu lá atrás. Nós já ganhamos o jogo antes de entrar no campo. Antes de entrar no campo. Então se eu ganhei o jogo lá na empresa, eu vou ser o melhor. Não, você lá na empresa, você pode ser a faxineira. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode ser o presidente, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, não importa.
Deus não avalia a bênção nesse padrão de papel social e dos movimentos da sociedade, não. Nossa vitória está lá atrás. Isso nos fortalece. Fortalece a oração, irmãos. Sabe, porque quando você vai orar, você vai começar a reclamar. Você diz, não, Deus, eu não posso reclamar. Eu já ganhei o jogo. Eu saí com alguns hematomas. Chutaram minha canela, puxaram meu cabelo, deram um murro na minha boca, mas eu ganhei o jogo. Você consegue agradecer a Deus? E dizer, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo uma obra bonita. Que eu não entendo, mas uma obra bonita. Porque o Senhor está aperfeiçoando um vaso que o Senhor começou a construir. 3 certezas que fortalecem a oração do crente. Primeira certeza de que nós não estamos entregues ao acaso ou à aleatoriedade. Quem quer saber um pouco mais sobre a aleatoriedade, compre o livro O Andar do Bêbado, de Leonard Mlodinow, e leia. Quem gosta, tá bom? Não é quem gosta de ficar bêbado não, tá bom, irmãos? É o andar do bêbado. Ele fala sobre a aleatoriedade, o acaso, o papel do acaso na nossa vida. Para entender um pouco de ciência, as coisas vale a pena, mas para mexer com Bíblia dá vir uma confusão danada. Mas vale a pena, para você ter uma noção do que a sociedade pensa. Segunda coisa que fortalece, certeza que fortalece a nossa oração, que nós estamos num processo. Neste processo, Deus vai usando circunstâncias que a gente muitas vezes não queria. Mas Ele usa. A gente não entende, mas Ele usa. Ele usou na vida de Jó e fez um trabalho tremendo na vida de Jó depois. E por último, a certeza de que Deus não desistiu. Tá bom? Se você está dizendo assim, mas eu acho que Deus se cansou de mim. Não, você se cansa de Deus. Mas Deus não se cansa de você. Deus não se cansa de você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Eu não sei quais são os motivos de oração que você teria nessa noite. Mas uma coisa eu sei, que o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar, ele fala assim, olha, tenha certeza de 3 coisas. A certeza de que você não está entregue ao acaso, não está entregue à aleatoriedade, à sorte, às coisas que possam acontecer sem você ter controle. Na verdade, você está entregue aos planos e propósitos de Deus. A segunda certeza que você precisa ter, e Deus quer que você tenha, é a certeza de que você está num processo, você está no caminho, rumo a se parecer com Jesus. E nesse caminho, existem espinhos. Neste caminho, acontecem tragédias. Neste caminho, você contempla coisas bonitas, a glória de Deus, momentos preciosos. Mas nesse caminho também, você passa pelo vale da sombra da morte. Nesse caminho você encontra os Golias. Nesse caminho você encontra um mar fechado à frente. Nesse caminho você encontra coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Neste caminho você encontra coisas que você quer e coisas que você não quer. Nesses caminhos, ou nesse caminho, nesse processo, você encontra pessoas que vão andar com você e pessoas que não vão andar com você. É um processo contínuo. E Deus continua com ele, trabalhando, porque a última certeza que você precisa ter nessa noite é a certeza de que Deus não desiste de você. Por mais enrolado, enrolada, atrapalhado, atrapalhada, pecador, por mais descrente, por mais duvidoso, como Tomé, talvez você seja um grande Tomé, tenha dúvida de crer, mas é preciso lembrar que Deus não desiste de você. E é crendo assim que nós vamos interceder. E eu queria fazer assim nessa quarta-feira. Antes de nós compartilharmos alguns motivos,
aqueles irmãos que gostariam de se ajoelhar comigo aqui à frente, Deus falou algo ao coração e quer pegar o pedido de oração e aplicar essa palavra, sai do seu lugar e vem aqui. Eu vou me ajoelhar. Eu vou orar com quem vier aqui à frente. Você vai pegar o seu pedido de oração e você vai dizer: Deus, eu entendi que esse texto me ajuda a lidar com isto. Talvez você esteja vivendo uma circunstância que você não gostaria de viver. Então você pode dizer: Deus, eu quero te agradecer, porque isto que aconteceu comigo, de alguma forma, o Senhor vai trabalhar na minha vida. Talvez fuja do meu controle, mas não foge do teu controle. Porque o Senhor termina o que o Senhor começa. O Senhor não coloca a mão numa pessoa para depois se arrepender, porque o Senhor não é Deus que se arrepende, como diz a palavra. O Senhor nunca se arrepende de ter chamado alguém para a salvação só porque esse alguém falhou, só porque esse alguém errou. Deus continua investindo na vida. Deus nunca se arrepende porque alguma coisa deu errado. Ele está sempre trabalhando em nós. Pai querido, como é bom ter a Bíblia como referência para nós. E saber que nós não estamos entregues à sorte, ou como alguns possam até dizer, que coisas que acontecem na vida é maldição, é produto da obra de Satanás. Deus, eu creio que ou nós somos de Jesus ou somos do diabo. E se um dia o Senhor começou a obra em nós, é porque nós somos de Jesus. E se somos de Jesus como filhos, cada filho tem a sua experiência de vida. E nós cremos que essas experiências de vida, o Senhor não tem estado desatento. Como nós ouvimos aqui histórias de tragédias, como nós ouvimos aqui histórias difíceis, Deus, como é bom saber que o Senhor, quando começa a obra numa família, o Senhor trabalha nessa família, mesmo que as experiências da vida desagreguem a família, mas o Senhor continua trabalhando em cada indivíduo que faz parte da família. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque a Bíblia nos dá chão para pisar. A Bíblia nos dá a convicção de que nós estamos não tendo experiências espasmódicas na presença do Senhor, mas a nossa vida é um contínuo de experiência. Coisas pequenas, coisas grandes. O Senhor vai nos moldando, vai nos lapidando. Eu quero me unir a esses irmãos que se ajoelham comigo aqui à frente, Deus, e crendo que o Senhor está falando ao coração deles, crendo que o Senhor está respondendo dúvidas, crendo que o Senhor está renovando a fé, renovando a esperança, a confiança, fortalecendo os passos. É crendo nisso, Deus, que eu coloco esses queridos diante do Senhor e peço que no nome de Jesus, Deus, aquilo que está acontecendo com eles, aquilo que aconteceu no passado ou aquilo que vem acontecendo, que o Senhor conscientize da maneira como o Senhor está trabalhando em cada um, para que cada um se pareça com Jesus. A convicção, Deus, de que o Senhor não abandona a nossa humanidade, mas o Senhor está moldando-nos à imagem de Cristo, para termos a força de Cristo, as determinações de Cristo, as convicções de Cristo, as percepções de Cristo. Sejamos homem ou mulher, o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Deus, eu sei que muitas vezes as experiências são muito doloridas, são experiências que ferem, que machucam, que deixam um rombo no coração. Mas eu sei, Deus, de que o Senhor nunca permite uma experiência na qual o Senhor não quer, através dela, nos abençoar. E eu quero orar por esses queridos irmãos que se ajoelham aqui comigo e pedir que o Senhor alcance o coração deles e que o pedido que eles trazem no coração seja recebido pelo Senhor e eles se levantem fortalecidos na força do teu poder. Nós depositamos tudo no teu altar, crendo de que o mesmo Deus que começou uma obra em nós
Ele continua fazendo a obra, sem desistir, crendo de que um dia nós poderemos ver a glória do Senhor. Nós te agradecemos por isso, orando assim no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Amém. Muito bem, vire para quem está do seu lado, se coloque em pé todo mundo e vá até alguém e diga: Deus começou uma obra em você, né? Diga isso, olha, Deus começou uma obra em você. E diga também: Deus não vai desistir da obra que Ele começou em você. Então nós vamos cantar e encerrar com esse cântico. Depois nós vamos ter uma oração para fechar o nosso culto. O cântico diz assim: Deus começou uma obra em mim. Repita comigo, só para a gente não errar o cântico. Diga, repita comigo: Deus começou uma obra em mim. Diga. E é fiel para completá-la. Deus começou uma obra em mim. E é fiel, eu esqueci a letra. Que beleza, que beleza. Esqueci. Deus, olha lá, eita nós, esses meninos são bons demais. Deus está precisando fazer uma obra de fosfosol na minha cabeça, irmão, para eu não esquecer, porque as coisas vão embora. Vamos lá, vamos cantar esse cântico. Se você conhece, canta. Se não conhece, aprende. Deus começou, vamos lá. Deus começou uma obra em mim. Deus começou uma obra em mim. E é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em mim. Entendeu? É o texto, não tem o que errar, é só a melodia. Se você acompanha, fica bonito. Vamos cantar isso então? Deus começou uma obra em mim. Depois nós vamos dizer o seguinte: Deus começou uma obra em você. Aí você vai virar para alguém e vai dizer: Deus começou uma obra em você. E é fiel para completar. Aí depois nós vamos terminar dizendo: Deus começou uma obra em nós. Aí você faz assim, ó. Tá bom? É um exercício, tá bom? Você e nós. Você e nós. E a gente faz essa aeróbica santa aqui. Vamos lá. Deus começou uma obra em mim. Deus começou uma obra em mim. E é fiel para completá-la. E é fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em mim. Diga para alguém agora: Deus começou uma obra em você. Deus começou uma obra em você. E é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em você. Uma obra em nós. Deus começou uma obra em nós. É fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou e é fiel para completá-la em nós. E ele já começou e é fiel para completá-la em nós. Ele já começou e é fiel para completá-la em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu gostei de vir de quarta-feira nessa igreja, viu? Os irmãos são animadinhos, né? Vamos encerrar orando? Alguém veio e gostaria de dizer o pedido? Porque às vezes você já orou aqui, já está bom, mas pastor, eu quero compartilhar o que a gente precisa orar por isso, por aquilo.
Só cita para nós irmos embora com essa oração. A irmã lá atrás, depois o Ocimar. Alessandra. A sua sogra está com o quê? Fibrose pulmonar, tá bom. Como é o nome da sua sogra? Como é o nome da sua mãe, Vi? Jussara, vamos orar pela Jussara. Ocimar? Vandique. Tânia? Falando, vai sair de lá? Oh, Jesus. Sucessão pastoral, Igreja Batista do Tauá. Tá bom. Como é o nome dele? Paulo. Carneirão. Esse é o carneirinho, né? De carneirinho você não tem nada. Eric. Ok. Vamos orar? Vera? Como é que é o nome dele, Vera? Hã? Eris. Tira a terra, Mar. Tudo bem. Zé Carlos. Tá. Vamos encerrar assim. Se aproxime de alguém, passe o braço no ombro, chegue pertinho. Vamos orar com esse ambiente nosso de fraternidade. Pai querido, nós continuamos falando com o Senhor, porque já ouvimos aquilo que o Senhor tem para nós nessa quarta-feira. E como é bom saber que o Senhor, quando nos pega, não nos joga pela estrada da vida, e sempre nos conduz de glória em glória, como diz a tua palavra. Nós oramos pela mãe do Alexandre, Jussara. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ela e que toda aquela enfermidade no pulmão seja retida no nome de Jesus. Oramos, meu Deus, pelo Vandique. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre ele, que a tua graça recaia sobre ele. Oramos pelo Eris, o tio da Vera, que ele seja alcançado pelo Senhor com graça, bondade e misericórdia, como também pelo Paulo Carneiro. Que aquele tumor que apareceu, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dele e que ele tenha, através dessa experiência de enfermidade, uma experiência com o Senhor. Oramos, Deus, por aquela família lá nos Estados Unidos, em que 4 pessoas foram acometidas de um acidente. E aqui, lembrado agora pelo José Carlos, nós oramos por aquela família, como também quero orar, Deus, por todos os familiares daquelas pessoas que morreram naquela tragédia no Rio de Janeiro. Ó Deus, olhar para aquilo mexe com a alma da gente. E nós percebemos ali como a vida é vulnerável. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquelas famílias que ainda não conseguiram encontrar os corpos. E pedimos, Deus, que nem que seja uma arcada dentária, mas que apareça, para que as famílias tenham a oportunidade de enterrar os seus mortos. Deus, oramos pela Igreja Batista do Tauá, pelo processo agora de sucessão pastoral, com a saída do pastor Valandro. Deus tenha misericórdia daquela igreja e que a igreja seja alcançada pelo Senhor. Oramos pela Tânia, esta mulher, tua filha, que passou por uma experiência tão difícil com a perda da Thaís.
Deus, nós oramos por ela, para que toda dor que ela carregou seja trocada por um sentimento de conforto, consolo e paz que vem do Espírito Santo. E que, fortalecida no Senhor, ela ajude outras pessoas que estão lidando também com a dor do luto. E que, fortalecida no Senhor, ela seja, ó Deus, aperfeiçoada, para cada vez mais parecida com Jesus, poder abençoar outras pessoas através do Evangelho do Senhor. Oramos, ó Deus, pelos enfermos da igreja, como oramos também pelo Terramar, pela sua família, como também oramos pelos núcleos de vida que começarão na próxima semana. Oramos, enfim, pela nossa igreja, pela tua igreja, na qual fazemos parte, e pedimos: Jesus, tem misericórdia de nós, dá-nos esta convicção de que estamos nas mãos do oleiro, que quando começa a trabalhar em um vaso, ele vai até aperfeiçoar o vaso, na maneira do Senhor, para a glória do Senhor. Vamos voltar para casa agora, Pai, e pedimos a tua bênção, que o Senhor nos leve em paz, e que o Senhor nos dê uma noite necessária de descanso para os nossos corpos, e que amanhã seja um dia marcado por muita alegria, muita esperança, mesmo que venham circunstâncias difíceis, que elas sejam enfrentadas com a coragem que vem do Senhor, para a glória do Senhor. Leva todos em paz, debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.